Olha, a história que a gente vai mergulhar agora é daquelas de tirar o fôlego. Uma trama sobre traição, sobre poder, mas principalmente sobre o complexo caminho do perdão. É uma narrativa que nos força a olhar além da mágoa e a buscar um sentido maior nas reviravoltas da vida. Para começar, vamos direto ao ponto. Como é que se encara de frente as pessoas que te traíram? Esse é o dilema no coração dessa história e a forma como ele é resolvido aqui é uma verdadeira aula. Bom, tudo começa com uma cena de tensão. E uma tensão muito bem calculada. Iosef, que agora é ninguém menos que o vice-rei do Egito, arma o cenário perfeito para um confronto. Só que não do jeito que a gente imagina. E aqui já vem a primeira jogada de mestre. Iosef manda todos os egípcios saírem da sala. Pensa no risco disso. Ele fica sozinho com os homens que o venderam como escravo, colocando a própria vida nas mãos deles. E por quê? Para não envergonhá-los em público. Isso por si só já diz muito sobre o caráter dele. Aí ele começa a testá-los, sabe? A sondar a consciência deles. Ele joga a pergunta no ar. Aquele irmão que vocês disseram que morreu, ele morreu mesmo? Com isso, ele força os irmãos a encararem a própria mentira e a tensão na sala só aumenta. E então, o ápice da ironia. Iosef finge que vai chamar esse tal irmão. Ele grita o próprio nome, Yosef ben Yaakov, ou José filho de Jacó. Os irmãos, claro, olham para todos os lados, desesperados, sem nem sonhar que a pessoa que eles procuram é o homem poderoso bem na frente deles. E é esse o gancho para o grande momento, a revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo. Imagina a cena, a sala em silêncio total, e aí ele solta a bomba. Eu sou o Yosef, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para os egípcios. Direto, sem rodeios. Identidade e acusação numa frase só. Devastador. A reação? Um silêncio ensurdecedor. Os irmãos ficam em choque, paralisados pela vergonha. Não conseguem falar uma palavra. O peso de 22 anos de culpa desabando de uma vez só. Mas justamente quando a gente espera a vingança, Yosef dá uma virada de 180 graus na narrativa. O foco dele não é o que eles fizeram, mas por que tudo aquilo aconteceu. A atitude do Yosef aqui é de uma grandeza impressionante. Ele vê os irmãos recuando, com medo, e os chama para perto com palavras de conforto. Ele diz, não se culpem por terem me vendido, porque foi Hashem, quer dizer, foi Deus que me mandou para cá, não vocês. É uma reinterpretação completa da história deles. E a forma como ele explica isso é genial. Ele estrutura o argumento em 3 pontos. Primeiro, a visão macro, o plano divino. Ele foi enviado por Hashem. Segundo, a visão humanitária. Ele estava ali para salvar vidas, para livrar o povo da fome. E por último, a visão pessoal. Tudo aquilo era para garantir a sobrevivência da própria família deles. E para não deixar nenhuma dúvida de que era ele mesmo, Yosef usa a prova final. Ele começa a falar com eles em Lashon HaKodesh, a língua sagrada que só eles entendiam. Um vice-rei egípcio jamais saberia falar assim. Era o selo final, a conexão definitiva com o passado. Com a identidade revelada e a culpa ressignificada, o caminho para a reconciliação emocional, a de verdade, finalmente se abre. Olha só que contraste absurdo. De um lado, o poder do Yosef. Ele era o vice-rei do Egito com poder de vida e morte sobre os irmãos. Do outro, a atitude que ele escolhe. Não a vingança, mas a graça. Palavras de conforto, lágrimas e um perdão que vinha do coração. E até o choro deles aqui tem um significado mais profundo. Dizem que Yosef chorou no ombro de Beneamim porque teve uma visão da destruição de 2 templos futuros. E Beneamim também chorou, prevendo a destruição do santuário no futuro território de Yosef. O choro não era só pelo passado, mas por um futuro trágico que eles, de alguma forma, compartilhariam. Percebendo que os irmãos ainda estavam travados pela vergonha, Yosef vai até cada um deles, os beija e chora com eles. É esse gesto de afeto sincero, essa prova de que não havia mais rancor, que finalmente quebra a barreira. Só depois disso é que eles conseguiram falar com ele. Com a paz selada, a história muda de ritmo. A atenção se volta para uma missão urgente, trazer o pai deles, Yaakov, para o Egito. A ordem de Yosef é cheia de alegria, de urgência. Corram, vão lá e digam ao meu pai. Seu filho Yosef disse que Deus o fez governador de todo o Egito. Venha para cá, não demore. É a reviravolta completa de décadas de sofrimento.
Claro que a notícia se espalha e chega até o faraó. E na corte, a reação foi mista. O faraó adorou a notícia porque descobriu que seu braço direito era de família nobre. Alguns ministros também gostaram, mas outros ficaram preocupados, com medo de perder o cargo para essa nova família poderosa que estava chegando. Na hora de preparar os presentes para a viagem, Yosef faz algo curioso. Ele dá roupas novas para todos os irmãos, mas para Binjamim, o caçula, ele dá 5 conjuntos. Por que 5? Qual o mistério por trás desse número? Pois é, a explicação seria a profética. Yosef teria previsto que um descendente de Binjamim, um homem chamado Mordecai, um dia se apresentaria diante do rei Ahasveros usando 5 trajes reais. Ou seja, até o presente tinha um significado oculto, uma mensagem para o futuro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a essência da jornada de Yosef. Será que o sofrimento pode ter um propósito que a gente não consegue enxergar na hora? A história dele sugere que, às vezes, as piores dores podem ser apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. Fica aí a reflexão. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num confronto que é de proporções épicas. É uma história sobre o peso de uma promessa, sobre o limite da força e, mais importante, sobre o poder do sacrifício. Essa é a pergunta que pulsa no coração de toda essa narrativa, né? E não é só uma questão de dever, não. É sobre redenção, sobre ter que encarar o passado para poder redefinir o futuro. É o que move cada palavra, cada ameaça e cada ato de desespero que a gente vai ver a seguir. Bom, vamos preparar o cenário. A situação é a seguinte: Binjamim, o irmão mais novo, acaba de ser acusado falsamente de roubo. E a sentença é pesada, imediata. Ele vai virar escravo do governante todo-poderoso do Egito. Para os irmãos, é um verdadeiro pesadelo se tornando realidade. E aqui está o ponto central para Yehudá. Isso vai muito além de lealdade entre irmãos. É sobre uma promessa sagrada, feita a um pai que já é idoso e vive de luto. Falhar simplesmente não é uma opção. E o peso dessa promessa, isso transforma ele completamente. A primeira reação do Yehudá não é pedir, não é tentar negociar. Que nada, é uma explosão de raiva pura. Ele não está pedindo, ele está avisando. A diplomacia ali acabou antes mesmo de ter qualquer chance de começar. Percebem a escalada imediata? Yehudá não ameaça só o governante que está ali na frente dele, ele ameaça o faraó, a estrutura de poder inteira do Egito. Ele está disposto a começar uma guerra, tudo por causa do irmão e da promessa que fez. E a fúria dele é contagiante. Não é mais só o Yehudá contra o Egito, agora é uma frente unida. Esse gesto de bater os pés é quase primitivo, um sinal de força e de que eles estão prontos para a batalha. Estão todos juntos nessa. E então, o confronto muda de patamar. Deixa de ser só ameaça verbal e vira algo muito mais visceral. A gente está prestes a ver uma demonstração de força que é, sinceramente, quase sobre-humana. Isso aqui ilustra o impasse de uma forma brilhante. De um lado, Yehudá pulveriza uma pedra enorme. Do outro, Yosef, o governante, responde transformando uma coluna de mármore em pó. Fica claro que força bruta não vai resolver nada aqui. Eles são igualmente poderosos. E esse é o momento da virada para Yehudá. Ele não reconhece só a força do oponente, mas também uma retidão, uma justiça, o que o leva a pensar que aquele homem deve ser um tzadik, um homem justo. Ele percebe que não está lutando contra um tirano qualquer. Ele pensa, Hashem, Deus, deve estar do lado desse cara. É hora de mudar a estratégia. Então, Yehudá faz uma troca simplesmente brilhante. Ele deixa a força bruta de lado e passa a usar a inteligência, a lógica e a moralidade como suas novas armas. O campo de batalha agora sai da arena física e vai para uma espécie de tribunal. A construção desses argumentos é genial. Yehudá ataca por todos os ângulos possíveis. Ele questiona a lógica, acusa o governante de armação, invoca uns precedentes históricos bem perigosos e, para finalizar, desmonta a legalidade da sentença. É um ataque verbal devastador. Depois de esgotar a força e a lógica, Yehudá joga sua última cartada, a mais poderosa de todas, a emoção. Ele muda o foco do conflito. Não é mais sobre Binjamim, mas sobre o impacto que a perda dele teria no pai. Presta atenção. Yehudá não está mais falando com a própria voz. Ele está canalizando a dor profunda, incurável, do pai dele, Yaakov.
Ele descreve a perda do primeiro filho, Yosef, como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. O ponto crucial é esse. A perda de Benjamim não seria só mais uma tragédia. Seria o golpe final. A dor insuportável que literalmente mataria o pai deles. A vida do pai está em jogo. E aqui está o clímax do apelo dele. O mesmo homem que um dia sugeriu vender um irmão como escravo, agora se oferece para tomar o lugar de outro na escravidão. É um ato de sacrifício total. É a prova definitiva da transformação dele. Yosef, claro, está visivelmente comovido, mas o teste ainda não acabou. Ele precisa de uma última prova. E então, ele lança uma acusação que eleva a tensão a um nível que a gente nem imagina, atacando bem no centro da culpa dos irmãos. Uau! Isso é uma facada verbal. Yosef joga a hipocrisia na cara deles, conectando a dor que eles sentem agora com a dor que eles mesmos causaram ao pai anos atrás. O passado e o presente colidem de forma violenta. A resposta de Yehudá é imediata, visceral. A menção do irmão vendido quebra qualquer pingo de controle que ele ainda tinha. A ameaça agora não é mais estratégica, é uma promessa de carnificina. E Yosef, de uma forma genial e até cruel, vira a ameaça do próprio Yehudá contra ele. A palavra tingir com sangue leva direto para a túnica ensanguentada que eles usaram para enganar o pai. É o checkmate verbal. Sem mais palavras para dizer, Yehudá parte para a ação final. E isso aqui não é blefe, é um plano de batalha, calculado, frio, para a aniquilação total do Egito. Cada irmão tem sua missão. O objetivo é a destruição completa. E para provar que a ameaça é real, Yehudá solta um grito de puro poder. O efeito é cataclísmico. O som reverbera pelo palácio, tronos caem, soldados fogem apavorados. Esse era o poder que ele estava contendo, agora totalmente solto. Naquele momento, Yosef entende. O teste acabou. Yehudá provou, sem nenhuma sombra de dúvida, que estava disposto a morrer, a matar, a destruir um reino inteiro para salvar o irmão e cumprir sua promessa. Continuar com aquela farsa significaria a ruína de tudo. E isso nos deixa com essa questão final para pensar. A história começa com uma explosão de poder e termina com um ato de sacrifício. A verdadeira força de Yehudá, no fim das contas, não estava no grito ou na espada, mas na disposição de se colocar no lugar do irmão. É a jornada da fúria para a redenção. Hoje, a gente vai mergulhar uma história antiga, fascinante mesmo, sobre como uma verdade muito difícil foi revelada. É uma daquelas histórias que nos mostra não só o poder do jeito que a gente se comunica, mas mais importante ainda, o que realmente tem valor na vida. Bom, vamos começar com a pergunta que está no centro de toda essa trama. Pensa só nesse desafio. Os filhos de Yaakov precisam contar para o pai idoso uma notícia que pode tanto curar quanto destruir ele. E para piorar, existe um obstáculo gigantesco no caminho. Então, a primeira parte da nossa análise é sobre essa notícia delicada e o medo de partir um coração. O cenário é o seguinte, os irmãos têm uma novidade incrível. Yosef, o filho que Yaakov acreditava estar morto há 22 anos, não só está vivo, como é o governador de todo o Egito. Só que eles têm pavor de que o choque seja forte demais para o pai aguentar. E aqui é que o nó aperta. Anos atrás, foram eles mesmos que enganaram o pai com aquela história da túnica ensanguentada de Yosef. Por causa dessa mentira, a palavra deles simplesmente não vale nada. A verdade que eles trazem agora é uma alegria pura, mas, vindo da boca deles, vai soar só como mais uma enganação. A solução que os irmãos encontram vem na forma de música, através da canção de Serash. Eles recorrem à neta de Yaakov, uma jovem extraordinária, para entregar a mensagem de um jeito que mais ninguém conseguiria. E olha só, a Serach não era qualquer pessoa. Sendo neta de Yaakov, ela tinha uma elevação espiritual fora do comum. Essa combinação de sensibilidade espiritual com o talento para a música fazia dela a pessoa perfeita, a única, na verdade, capaz de cumprir uma tarefa tão delicada. A abordagem dela foi simplesmente genial. Ela entra de mansinho na tenda de Yaakov, se posiciona atrás dele e, em vez de falar, ela canta. Ela vai tecendo aquela verdade chocante numa melodia suave, doce, permitindo que a notícia chegue ao coração dele sem aquele impacto de um soco. E a reação de Yaakov é imediata, cheia de alegria. Ele se encanta com a música, com as palavras, ele sente o espírito dele, que estava adormecido pelo luto há tanto tempo, simplesmente reviver. E na gratidão,
ele a abençoa com a vida eterna. Uma bênção que, segundo a tradição, se cumpre. Mas a história não acaba aí. E é agora que a coisa fica realmente interessante. Porque a mesmíssima notícia está prestes a ser contada uma segunda vez. Só que de um jeito muito, mas muito diferente. E esse quadro aqui mostra o contraste de forma brilhante. Quando a notícia vem pela arte da Serat, de forma suave, Yaakov aceita. Mas quando os filhos chegam e falam as mesmas palavras, de forma direta e abrupta, o coração dele quase para, e ele se recusa a acreditar. A fonte da notícia importava tanto quanto a notícia em si. Isso nos leva, então, à prova da verdade. Era preciso um passo final para superar essa desconfiança. A fé do Jacob precisava de mais do que palavras. Ele precisava de uma prova concreta. O Yosef, muito sábio, já imaginava que o pai não acreditaria. Então ele mandou 2 provas. A primeira era uma prova de poder, as carroças reais, algo que só um governante do Egito poderia enviar. Mas a segunda era muito mais pessoal, uma prova de caráter, uma mensagem secreta sobre um estudo da Torá que eles tinham compartilhado anos antes. E quando Yaakov vê as carroças, e principalmente quando ele decifra a mensagem íntima de Yosef, a dúvida finalmente vai embora. O coração dele se enche de alegria e ele sente a presença divina que tinha se afastado durante os 22 anos de luto finalmente voltar. E é aqui que a gente chega na lição mais profunda dessa história toda. Quando Yaakov finalmente confirma a notícia, o que ele celebra de verdade revela o que era mais importante para ele. Porque quando Yaakov diz essas palavras, Yosef ainda vive, o significado vai muito além da sobrevivência física. É uma declaração sobre o caráter do filho dele. O que ele estava dizendo é que Yosef ainda era um tzadik. E como a gente vê aqui, um tzadik não é só uma pessoa boa, é alguém cuja fé e integridade moral continuaram firmes, inabaláveis, mesmo depois de passar por sofrimentos e tentações enormes. Então, o ponto central é esse. A alegria de Yaakov era muito maior por saber que Yosef tinha se mantido uma pessoa justa do que por ele ter se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito. O status espiritual do filho era infinitamente mais importante que o status material. A mensagem da história é claríssima. Para Yaakov, a principal preocupação era a vida moral e espiritual do seu filho. O bem-estar da alma sempre veio antes de qualquer sucesso no mundo material. E isso tudo acaba deixando uma reflexão final, né? Na vida, como é que se mede o verdadeiro valor das coisas? No fim das contas, o que importa mais? As conquistas que a gente acumula ou a pessoa íntegra que a gente se torna ao longo do caminho? A história da descida de Yaakov ao Egito, muita gente conhece, né? Mas e se eu disser que cada passo daquela jornada foi, na verdade, um ato de preparação para um futuro que ainda demoraria centenas de anos para chegar? Vamos desvendar juntos como isso não foi uma simples mudança de endereço, mas sim uma jornada com um propósito muito profundo. Pode parecer meio estranha essa pergunta sobre as árvores, né? Mas a resposta é a chave para a gente entender a história toda. Ela revela um nível de planejamento e uma visão de futuro que atravessa gerações, transformando o que seria uma simples viagem em um verdadeiro ato de fundação. A jornada não começa arrumando as malas, não, mas com um profundo ato de antecipação num lugar chamado Bir Sheva. É exatamente ali que o propósito da viagem começa a ganhar forma. Lá em Beersheva, Yaakov faz 3 coisas que, à primeira vista, parecem meio desconexas, mas que têm um simbolismo enorme. Ele cortou cedros que o avô dele, Avram, tinha plantado e separou uma viga bem específica. Além disso, ele ofereceu sacrifícios no altar do pai dele, Yitzhak. Cada um desses atos não era só pela viagem em si, era um jeito de se conectar com o passado para preparar o terreno para o futuro do seu povo. E aqui vem a grande revelação. Aqueles cedros não eram para construir uma casa no Egito. Eles seriam usados séculos depois na construção do Mishkan, o tabernáculo sagrado lá no deserto, o centro da vida espiritual do povo. É uma demonstração incrível de visão de futuro, preparando a base física para um futuro espiritual que ele mesmo nem veria. Mas, olha, mesmo com toda essa preparação, Yaakov estava inseguro com essa mudança para o Egito. E foi essa hesitação dele que levou a um momento fundamental de reafirmação divina. Então, no meio da incerteza, ele escuta seu nome. Yaakov. Yaakov! Na tradição judaica, a repetição do nome não é só para chamar atenção.
É um sinal de um afeto profundo, quase como um abraço divino para acalmar os medos dele antes de uma jornada tão desconhecida. Para responder a essa ansiedade, Hashem oferece uma promessa tripla. Primeiro, a garantia de um enterro na terra prometida. Segundo, a promessa de redenção, de que o exílio não seria eterno. E terceiro, a mais reconfortante de todas, a sua própria presença, a Shekinah, iria acompanhá-los. Ou seja, mesmo no exílio, eles não estariam sozinhos. E essa ideia da presença divina se tornando parte da jornada nos leva a um fascinante quebra-cabeça numérico, que aparece assim que eles chegam ao Egito. Se a gente fosse contar uma por uma todas as pessoas da família de Yaakov que desceram para o Egito, a gente chegaria a este número aqui, 69. Uma conta direta, clara e que parece bem simples. Só que a Torá afirma que o número era 70. E aí surge um mistério. Se a gente conta 69 pessoas, onde é que está a pessoa que falta? Então, quem era a 70ª alma? A solução para essa diferença não é uma só, mas duas respostas que se completam e que revelam uma dimensão muito mais profunda da história. A primeira parte da resposta é Yocheved. O nascimento dela, com o timing divino perfeito, bem no momento da chegada, completa a contagem, chegando a 70. Mas tem outra resposta ainda mais profunda. A 70ª alma era a própria Shekinah, a presença divina. Ao ser contada junto com eles, Hashem mostra que não era apenas um observador, mas uma parte integrante daquela comunidade que se formava, completando não só o número, mas a nação. A visão de Yaakov não se limitava aos materiais físicos. O negócio era estabelecer uma infraestrutura espiritual e educacional para garantir que as tradições continuassem. Pensa bem, antes mesmo de achar um lugar para morar ou garantir o sustento, a primeira coisa que Jacó fez numa terra nova foi mandar seu filho Yehudá na frente. A missão dele não era achar um bom terreno, mas sim estabelecer um centro para o estudo da Torá. Isso já mostra qual era a prioridade máxima para a sobrevivência da comunidade. Esse centro de aprendizado é o que a gente conhece como Yeshivá, e é bem mais do que uma escola. A Yeshivá se tornaria o coração intelectual e espiritual da comunidade, o lugar onde os valores e as tradições seriam preservados, mesmo no ambiente estrangeiro. Com esse ato, Yaakov estabeleceu um modelo que dura até hoje. A comunidade se constrói em torno de seus centros espirituais e educacionais. A escolha de onde viver não é sobre conveniência, mas sobre garantir que as necessidades da alma venham em primeiro lugar. E, finalmente, a jornada termina com um ato silencioso, mas muito poderoso, que diz tudo sobre família, honra e respeito. Vamos lembrar que Yosef era o vice-rei do Egito. Ele mandou carroças de luxo, o melhor transporte da época, para buscar o pai. A viagem poderia ter sido feita com o máximo de conforto e facilidade. Mas eles recusaram as carroças. Num ato supremo de reverência, os filhos se revezaram para carregar o pai, já idoso, nos próprios ombros durante toda a viagem. Esse gesto físico demonstra uma honra e um amor que nenhuma conveniência material poderia substituir. A jornada de Yaakov, com toda essa preparação, promessas e propósito, nos deixa com uma pergunta. Que fundamentos, físicos e espirituais, a gente está preparando para as nossas próprias jornadas? Porque cada passo, como aprendemos, pode ser cheio de um significado que ecoa lá no futuro. Pensem só. Esperar 22 anos para reencontrar um filho que todo mundo achava que estava morto. É sobre essa história, uma história antiga e poderosa, que a gente vai conversar hoje. E o mais incrível é o final, uma reviravolta que, olha, ninguém esperava. É uma história que coloca lado a lado a emoção, aquela emoção humana que a gente conhece, e uma fé inabalável. 22 anos. É muito tempo, né? Foi exatamente esse o período que um pai e um filho ficaram separados, sem saber o que tinha acontecido um com o outro. Guardem bem esse número, porque essa espera toda é o que dá o peso, a carga emocional para tudo o que acontece a seguir. Bom, a nossa história começa com Yosef. E ele não é mais aquele menino, agora ele é nada mais, nada menos que o vice-rei do Egito. E aí, quando ele fica sabendo que o pai dele, Yaakov, está chegando perto, a reação dele é instantânea, sabe? Pura empolgação.
E pensem comigo, o cara era o vice-rei do Egito, ele tinha servos para tudo, era só estalar os dedos que a carruagem mais luxuosa estaria pronta. Mas não, a alegria dele era tanta, mas tanta, que ele mesmo fez questão de preparar a própria carruagem. Esse pequeno gesto, gente, mostra o tamanho da saudade que ele sentia. E olha, não foi só o Iosef, não. A notícia se espalhou e de repente toda a nobreza do Egito resolveu ir junto. Dá para imaginar a cena? O vice-rei, todos os nobres, um exército gigantesco, todo mundo indo receber um pastor idoso. A dimensão dessa comitiva era algo assim monumental. Só que o Iosef era muito esperto. Ele sabia que para o pai dele, que já era idoso, o choque de reencontrá-lo depois de 22 anos e ainda por cima como vice-rei do Egito, poderia ser forte demais. Então, o que ele fez? Ele bolou um plano, todo cuidadoso, para ir preparando o coração do Yaakov para esse momento. Primeiro passo do plano, Yosef manda na frente um grupo menor. E quem está liderando? O filho dele, Menashe. Quando Yaakov vê aquela galera se aproximando, o coração dele já dispara, a esperança acende. Depois de tanto tempo, ele deve ter pensado, pronto, é ele. Tem que ser o Yosef. Mas a resposta que chega é só a primeira parte da surpresa. Dizem para ele, não, esse não é o Yosef, é o filho dele. Pensa só, um neto que ele nem sabia que existia. A expectativa, claro, só aumenta. Aí logo em seguida aparece uma segunda comitiva. E quem está na frente? O outro filho do Iosef, Efraim. A esperança do Yaakov, que já era grande, fica ainda maior. Bom, agora sim ele deve ter pensado, agora tem que ser ele. E de novo, a tensão aumenta. A resposta vem, não, esse também é um neto dele. Percebem o que o Yosef está fazendo? É uma orquestração perfeita, magistral. Ele está preparando o coração do pai aos pouquinhos, para a verdade completa, que era avassaladora. Até que, finalmente, o grande momento chega. O próprio Yosef surge no horizonte. E, gente, não era o menino pastor da lembrança do pai. Era a realeza em pessoa. Nossa, a cena devia ser de tirar o fôlego. Yosef, todo vestido de seda, púrpura, as roupas mais finas, usando uma coroa de ouro que o próprio faraó mandou para a ocasião e liderando o exército do Egito. Esse era o filho que Yaakov achava que estava morto. O contraste não tinha como ser maior. E esse momento aqui, ele diz tudo sobre quem o Yosef era. Mesmo com todo aquele poder, toda aquela pompa, na hora que ele avista o pai, ele desce da carruagem e vai andando até ele. É um gesto de um respeito, de uma humildade, que mostra que lá no fundo, ele ainda era só o filho do Yaakov. É aqui que a história fica intrigante. Yosef, tomado por toda a emoção daqueles 22 anos, se joga no pai, abraça, chora. E a reação do Yaakov? Silêncio. Ele fica parado. Não abraça de volta, não beija. Por quê? O que poderia ser mais importante que aquele reencontro? A resposta, olha só que interessante, não tem nada a ver com falta de amor. Pelo contrário, é uma demonstração de fé, uma fé profunda, avassaladora. Vamos entender isso melhor. Então, aqui está o ponto-chave. Naquele exato instante em que ele viu o filho que ele achou que tinha perdido para sempre, Yaakov não foi tomado pela emoção humana, mas por um impulso espiritual. Ele estava recitando o Shema. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, o Shema é uma das orações mais importantes, mais centrais do judaísmo. É uma declaração de fé, sabe? É sobre aceitar a soberania de Hashem, de Deus, sobre absolutamente tudo. É uma oração para momentos de profunda conexão espiritual. Para Yaakov ver o Yosef ali vivo, com saúde, com todo aquele poder, não foi só um alívio de pai. Foi a prova viva da imensa bondade de Deus. O coração dele transbordou. E não foi só de amor pelo filho, foi de um amor e uma gratidão imensos por Hashem. E ele usou essa inspiração toda para se conectar com o divino naquele exato momento. E quando ele olhou para o rosto do Yosef, Yaakov viu algo que era ainda mais importante que toda aquela realeza, que toda aquela riqueza. Ele viu que, mesmo depois de tantos anos vivendo no centro do poder, no meio da cultura egípcia, o filho dele tinha continuado uma pessoa justa. E o que é um tzadik? É uma pessoa justa, piedosa, de uma integridade moral e espiritual imensa. Para o Yaakov, perceber que o Yosef não tinha se perdido no caminho, que ele ainda era um tzadik, essa era a maior bênção de todas. É exatamente por isso que a felicidade dele não tinha limites. Não era só o fato do filho ter voltado, era a confirmação da integridade espiritual dele.
A alegria de verdade veio quando ele percebeu que a alma do filho estava intacta. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? A história de Yaakov nos desafia a pensar. Como a gente reage nos momentos mais intensos da vida? Diante de uma alegria imensa, avassaladora, o que vem primeiro? A emoção humana ou a fé, a conexão espiritual? A história da chegada da família de Jacó ao Egito, bom, a gente acha que conhece, não é? Geralmente é vista como um resgate da fome, um final feliz. Mas, por trás daquela recepção calorosa, existe uma série de manobras estratégicas, assim, incrivelmente inteligentes. Vamos mergulhar nisso? E essa é a grande questão que fica no ar durante toda essa saga. A mudança para o Egito foi, sem dúvida, uma salvação. Mas, ao mesmo tempo, foi o primeiro passo numa jornada com consequências bem complexas e, vamos dizer, sombrias. Então vamos pintar o cenário. Uma fome terrível está devastando a terra de Canaã. José, ou Yosef, que agora é uma figura poderosa no Egito, precisa bolar um plano para salvar sua família. Só que trazer todo mundo para lá não era tão simples quanto só abrir os portões. E é aqui que começa a genialidade do plano de Yosef. A primeira parte envolvia uma preparação cuidadosa dos irmãos. Eles iam ter o primeiro encontro com o poder egípcio, cara a cara com o faraó. Olha só a instrução específica que Yosef deu. Ele não disse para falarem que eram agricultores, comerciantes, nada disso. A identidade deles ali tinha que ser uma e apenas uma, pastores. Mas por quê? Por que justamente pastores? E aqui está o pulo do gato da estratégia dele. Ele usou o preconceito cultural dos próprios egípcios a seu favor. Ao se declararem pastores, ele basicamente garantia que a família seria mantida à distância, longe da capital, longe das influências que poderiam diluir sua identidade. O destino escolhido? A terra de Gósen. E essa escolha, claro, não foi nem um pouco aleatória. Era parte fundamental de uma estratégia de longo prazo pensada para a sobrevivência e, mais importante ainda, para a identidade da família. Então, o plano tinha 3 frentes, pensa só. Primeiro, isolamento cultural, para não serem engolidos pela cultura egípcia. Segundo, viabilidade econômica. Eles precisavam de pasto para os rebanhos, era o sustento deles. E terceiro, que talvez seja a parte mais brilhante, uma base legal para estarem ali. Essa era a visão de longo prazo de Yosef, entende? Ele sabia que os filhos de Israel, os Bené Israel, precisavam de um alicerce legal. Ao se estabelecerem em Gósen, uma terra que por direito já era deles, ele estava protegendo as gerações futuras. Ninguém poderia acusá-los de serem invasores e simplesmente expulsá-los. Agora vamos para o momento da verdade, o encontro crucial entre os irmãos e o governante do Egito. Era ali que toda a preparação de Yosef seria posta à prova. E aqui a gente vê mais uma camada da estratégia dele, bem sutil. Yosef não levou os irmãos mais fortes, mais imponentes. Não. Ele escolheu deliberadamente os que pareciam menos, digamos, aptos para o serviço militar. Com isso, ele garantia que a família permaneceria unida, focada na própria sobrevivência, e não seria sugada pela máquina de guerra do Egito. Esse foi o apelo cuidadosamente ensaiado que eles fizeram ao faraó. Nota a humildade, a ênfase na ideia de que era algo temporário. Estamos apenas de passagem. Tudo parte de uma apresentação para conseguir a permissão sem levantar nenhuma suspeita. E não é que funcionou? Deu certo perfeitamente. A resposta do faraó foi super generosa, acolhedora. Olhando assim, parece um final feliz, uma recepção calorosa e sem poréns. Mas a história não acaba aqui. É agora que a gente muda um pouco o foco. Vamos revelar a ironia, a premonição que estava escondida bem ali, debaixo dessa recepção tão positiva. Existe uma analogia muito poderosa aqui com o maror, a erva amarga que se come na Páscoa judaica. Pensa no talo de uma alface romana. No topo é doce, macio. Mas a raiz é dura e amarga. Foi exatamente assim com os egípcios. As palavras doces do começo continham as sementes de um futuro amargo de escravidão. Mas calma, antes que esse futuro amargo chegasse, a história dá mais uma virada. E essa virada vem com a chegada do patriarca, Jacó, ou Yaakov. A presença dele causa um impacto imediato e poderoso, não só na família, mas na nação inteira. Tenta imaginar a cena. Jacó, um homem de 130 anos, que viveu uma vida cheia de provações, entra na corte do homem mais poderoso do mundo. A aparência dele é tão antiga, tão venerável, que o faraó e todos ali ficam perplexos por um instante. Quando o faraó pergunta a idade dele, a resposta de Jacó é de uma sinceridade sombria, reflexiva. Ele não se vangloria da idade.
Pelo contrário, ele fala da dor, das dificuldades que marcaram sua jornada. É um momento de uma humanidade profunda. E então vem o clímax desse encontro. O faraó pede uma bênção e Jacó a concede. O resultado é milagroso. O rio Nilo, a alma do Egito, volta a transbordar e a fome que castigava a nação simplesmente acaba. Instantaneamente. Para entender o que aconteceu aqui, a gente precisa conhecer o conceito de tzadik. Um tzadik é uma pessoa justa e íntegra. E a crença é que a simples presença de um indivíduo com tanto mérito espiritual num lugar é o suficiente para atrair bênçãos divinas para lá. Isso não foi um evento isolado, um acaso. É um padrão que se repete. A gente vê isso com Isaac, com o próprio Jacó, numa situação anterior com Labão, e com seu filho, Yosef, na casa de Potifar. A chegada de Jacó ao Egito, portanto, eleva esse evento de uma questão familiar para um acontecimento de importância global. E qual foi-lhe então a recompensa de Jacó por ter trazido essa bênção tão grande? Foram 17 anos. Os 17 anos que Jacó passou no Egito foram os mais felizes e pacíficos de toda a sua longa vida. Um período em que ele sentiu a presença divina constantemente ao seu lado. E assim, a gente volta à pergunta do começo. A salvação no Egito trouxe segurança, prosperidade e os anos mais felizes da vida de Jacó. Mas, ao mesmo tempo, plantou as sementes para séculos de escravidão. Afinal, Gósen foi um santuário ou o começo de uma armadilha lindamente disfarçada? A resposta, assim como a própria história, é maravilhosamente complexa. Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história da administração de Yosef durante a Grande Fome. Mas olha, não é só para contar uma história antiga. A gente vai desvendar isso como uma verdadeira aula de estratégia, de economia e, claro, de liderança. Vamos lá. Sabe, a grande pergunta que fica é essa. Como é que uma fome de 7 anos não só não destrói um país, mas cria uma superpotência? Parece loucura, né? Mas a resposta está toda num plano. E que plano? De uma complexidade impressionante. Para a gente entender o que aconteceu, vamos primeiro pintar o cenário. Imagina a sua situação. O mundo inteiro está passando fome. E só tem um lugar com comida, o Egito. E quem está no comando de tudo isso? Yosef. De repente, o Egito vira o centro de tudo. O centro da economia mundial. É o começo da fortuna inimaginável do faraó. E aqui tem um detalhe fundamental. Não era só o dinheiro dos egípcios, não. Pensa bem, nações do mundo inteiro vinham bater na porta do Egito para comprar grãos. O que acontece então? A gente está falando de uma das maiores transferências de riqueza da história. Todo o ouro, toda a prata do mundo conhecido começou a fluir para um único lugar, os cofres do faraó. Agora, com tanto poder, com tanta riqueza passando pelas mãos de uma só pessoa, a história muda de foco. A gente sai da economia e entra no caráter do homem que estava no comando. É um verdadeiro teste, sabe? A tentação que Yosef enfrentou ali é difícil até de imaginar. E aí vem a pergunta de $1 milhão, literalmente. Com o controle absoluto da riqueza do mundo, o que Yosef fez para si mesmo? Ele tinha chance de se tornar a pessoa mais rica que já pisou na terra. Qual foi a escolha dele? E a resposta é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Ele não pegou nada, nenhum centavo para si. Toda aquela fortuna imensa foi direto para o tesouro do faraó. Uma demonstração de honestidade absoluta. Ele não enriqueceu nem a si mesmo, nem a sua família. Mas, espera aí, como é que a gente entende um nível de integridade desses? É algo tão fora da curva. Tem um princípio muito profundo por trás disso. E para ilustrar, tem uma pequena história da tradição que captura essa mentalidade de um jeito perfeito. É a história de Rabi Shaniná e os figos. A história é mais ou menos assim. Rabi Yonatan estava recebendo um convidado, o Rabi Shaniná, e ofereceu uns figos para ele. Aí ele viu uma outra figueira, com os figos ainda mais bonitos, e disse, pega dali, a árvore é do meu filho, mas, com certeza ele não vai se importar. Mas o Rabi Shaniná se recusou. A resposta dele foi, eu fico longe de qualquer coisa que seja roubo. Olha que forte isso. Ele não quis tocar em algo que não era dele, sem sombra de dúvida, mesmo com uma permissão ali informal. É exatamente esse princípio, essa mentalidade que a gente vê em Yosef, só que numa escala global. Ok, agora a gente avança para a próxima fase do plano. A fome não para.
Mas acontece uma coisa: o dinheiro do povo egípcio acaba. E é exatamente aqui que a estratégia de Joseph entra numa etapa totalmente nova. E olha, bem mais dramática. O que aconteceu a seguir foi um processo sistemático e bem pesado. Primeiro, foi todo o dinheiro, gasto em comida. Acabou o dinheiro, eles venderam o gado. Acabou o gado, venderam as terras. E quando não sobrou absolutamente mais nada, eles venderam a si mesmos. Se tornaram servos do faraó para não morrer de fome. E isso criou uma economia totalmente nova. Basicamente, o faraó virou o dono de tudo. E os egípcios viraram inquilinos na própria terra. A nova lei era simples. 1/5 da colheita, ou seja, 20%, ia para o faraó. Os outros 80% ficavam com o povo. Mas, como a gente pode ver ali, tinha uma exceção bem importante a essa regra. Quem eram os isentos? Os sacerdotes. Eles não precisaram vender as terras e ainda eram sustentados pelo Estado. Mas por quê? Bom, aqui a gente vê a lealdade de Iosef em ação. Ele estava pagando uma dívida de gratidão. Anos antes, quando ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, foram os sacerdotes que salvaram a vida dele com uma sentença justa. É um ato pessoal, uma lealdade moldando a política de uma nação inteira. Mas a coisa não parou na economia, não. Agora a gente entra na medida mais radical, mais controversa de Iosef. Uma política de reassentamento em massa que transformou o Egito numa terra de estrangeiros. Pensa no impacto disso. A mudança foi profunda. Cada egípcio foi tirado da sua terra natal e levado para uma cidade diferente. Da noite para o dia, todo mundo deixou de ser dono de terra na sua cidade para virar inquilino no lugar estranho. E o motivo para isso? O motivo vai muito além de só ter controle. Então, por que fazer algo tão drástico? Aqui está o pulo do gato do estrategista. Yosef estava pensando lá na frente. Ele previu um problema futuro. Ele temia que um dia os egípcios pudessem olhar para os descendentes dele, o povo de Israel, e humilhá-los, chamando-os de estrangeiros, de imigrantes. E a solução dele foi simplesmente genial e muito ousada. Ao transformar cada egípcio em um estrangeiro na sua nova casa, ele tirou todo o poder desse insulto. Ele desarmou a ofensa antes mesmo que ela pudesse ser usada. Ninguém podia mais apontar o dedo para a família de Iosef, porque agora todo mundo estava no mesmo barco. E tudo isso nos leva para a camada final, a mais profunda de todas, o plano por trás do plano. Porque todas essas ações do Iosef, a riqueza acumulada, a reestruturação social, tudo isso estava servindo a um propósito muito maior. Um propósito que ia muito além da vida dele, que ia durar séculos. Toda aquela fortuna, todo aquele ouro e prata, no fim das contas, não era para o faraó. Estava sendo guardada para cumprir uma promessa divina, feita muito tempo antes, a de que o povo de Israel, os descendentes do próprio Iosef, um dia sairia do Egito, levando consigo uma grande riqueza. Então, quando a gente olha o quadro completo, o que a gente vê é um plano com muitas camadas. Cada decisão de Iosef era uma mistura de gratidão pessoal, de busca por estabilidade política, de cuidado com a própria família, de prevenção de conflitos no futuro e, no final de tudo, de cumprimento de uma promessa divina. Era tudo uma coisa só, tudo conectado. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? A história de Iosef nos faz pensar o que é a verdadeira liderança. É só apagar o incêndio do dia a dia, gerenciar a crise do presente? Ou é arquitetar um futuro que talvez a gente nem chegue a ver? Uma pergunta poderosa sobre o que é ter visão e sobre o que é deixar um legado.